Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o José Carlos Barbosa da Fonseca Júnior, mais conhecido entre os amigos de Juninho. Ele tem 24 anos e ele é blogueiro. Ele é nascido na cidade de Mauá, estado de São Paulo, e mora aqui em Porto Ferreira já há 19 anos. E ele tem uma paixão, que é pelo Ford Maverick. Seja bem-vindo, Juninho. Muito obrigado, Osni. É um prazer estar aqui com você e com todo o pessoal que está ouvindo a gente para falar um pouco desse carro que, sem palavras, realmente é apaixonante. É um veículo que eu gosto muito. Juninho, você ainda é jovem, 24 anos. Como que começou essa paixão pelo Ford Maverick? Olha, começou primeiro a paixão pelos carros como um todo, né? Sempre gostei de jogos de corrida, assistia a Fórmula 1 com meu pai de madrugada. E até o dia que eu conheci o Maverick. Então, eu vi o carro, me apaixonei pelas linhas e aí comecei a pesquisar. Era o V8, era dos anos 70, era o Ford. Então isso foi me atraindo cada vez mais. E conforme eu fui aprendendo mais sobre o carro, foi dando mais motivos para gostar dele mesmo. Na verdade, a gente até estava conversando, né, Juninho? As pessoas pronunciam Maverick, mas a pronúncia correta seria Maverick. Olha, duas coisas. O correto é Maverick, né? É um nome americano, então abrasileirado, né, digamos assim, fica Maverick. Mas eu não consigo falar Maverick toda hora, é Maverick mesmo, isso aí não tem problema. Uma coisa que a gente que gosta de Maverick não aceita é chamar a Maverick. É o Maverick, né? Então, a questão da pronúncia, assim, não tem tanto problema, mas é o Maverick mesmo, o Maverick. Inclusive, né, Juninho, você acabou participando aí, você participa, né, de vários encontros, né, de pessoas assim como você apaixonadas por esse carro, né? Qual foi o último encontro que você participou? Realmente já são alguns anos aí participando dos encontros aqui na região principalmente. E o último eu consegui ir no 23º Sul Brasileiro, que aconteceu em Curitiba, né? No Autódromo Internacional de Curitiba, no Paraná. E foi um evento espetacular. Nós, no encontro, reuniu, se eu não me engano, foram 53 carros, 53 Mavericks. E só com o pessoal que eu tava, meus amigos, a gente tinha 26 Mavericks. De todos os modelos, de várias cores, anos, todos. E todos eles, desses 26, eram originais. Totalmente original, com placa preta e tudo. Então foi um evento maravilhoso. Quem passava, via e lembrava da época, né? Que é muito legal. Não só que nem eu que não vivi isso, que agora eu posso ver como que era na época, mas o pessoal que já estava na época e vê, olha, eu tive um desse, meu pai, meu tio. Ouvir essas histórias é demais, eu gosto muito mesmo. Como que... conta um pouquinho pra gente da história desse carro, Juninho. O Maverick, na verdade, ele nasceu nos Estados Unidos, né, em 1969. No dia 17 de abril de 69, ele foi lançado no Salão do Automóvel em Nova York. E aí ele tinha a proposta de combater os carros europeus e japoneses lá da Ásia, né? Que o Fusca, principalmente, tinha o Toyota, tinha várias marcas que vinham para o mercado americano com carros menores. E estava consumindo, os consumidores estavam optando mais por esses carros do que os carros grandes americanos, justamente por causa da crise do petróleo. Então a Ford foi a primeira a fabricar um carro compacto. Então o Maverick, ele começou a briga com esses carros estrangeiros, importados, nesse segmento de carro médio, carro compacto, na verdade. Aqui no Brasil ele não é considerado compacto, né? Mas nos Estados Unidos sim. Então, de 69, ele foi lançado, bateu recordes de venda. Seguido da Ford, aí, todas as outras montadoras começaram a fazer carro nas mesmas linhas, mesmo segmento dos compactos, né? Até que em 73 ele chegou para o Brasil. Dia 20 de junho de 73 ele foi apresentado para venda, foi lançado mesmo, né? Foi apresentado no Salão do Automóvel em 72 e... para venda foi em 73. E sobreviveu até 79, né? Foi uma época difícil por causa da crise do petróleo. Eram não só o Maverick, mas outros carros que gastavam muito naquela época, não tinha preocupação com isso, né? Então, na época de 73, 74, foi a primeira parte da crise do petróleo. E se agravou mais para o final, em 78, 79. E aí a Ford já não tinha mais o mesmo interesse.
ela investia em vários segmentos, corrida e tal, e nessa época ela cortou tudo isso e aqui no Brasil a gente ficou sem o carro. Digamos que no Brasil são poucos carros desse ainda que existem. Isso. Ao todo foram fabricados 108 mil, e aí tem até uma divergência nas informações, mas 108.200, vamos arredondar, veículos. Já se perdeu muito na época, né? Nos anos 80 e 90 também, mas hoje em dia a estimativa é que tenha sobrado, não sei, não tenho dados precisos, mas pelo menos a metade, vai. Eu quero ser otimista. Aqui em Porto Ferreira é somente você ou você conhece outras pessoas que também gostam? Não, aqui na cidade eu comecei a falar de Maverick em 2007. E eu não conhecia nenhum aqui, mas aí eu conheço hoje em dia, pelas minhas contas, acho que dá 8 carros com o meu. Então eu tenho contato com o pessoal, a gente vira amigo porque fala do carro. E é muito gostoso isso porque é uma coisa que a gente não encontra todo dia, né? Então a gente tem amizade, tem os contatos, tenho só agradecer a turma aqui da cidade e também da região, outros estados. Eu não posso falar o nome de cada um, se eu esquecer de um vai dar problema. Mas meus amigos são demais, eles têm me apoiado bastante. Você, inclusive, você tem um? Isso. Então desde 2007 que eu gosto e pesquiso. E só em julho do ano passado, que eu consegui comprar. Foi uma angústia danada, o pessoal que está querendo comprar também não desiste, porque uma hora dá certo. E eu fui buscar ele em outra cidade, e para reformar ainda não consegui andar com ele. Mas a restauração está indo bem, está nos cronogramas certos. Eu espero que esse ano, até o final do ano, eu consiga dirigir ele. Ô Juninho, é um veículo caro para se adquirir? Olha... Hoje em dia pode-se dizer que sim, não é fácil não. Tem até uma frase que é triste, mas é verdade, que fala que Maverick não é um carro para qualquer um, é para quem pode. Realmente não é mesmo para qualquer um. Não quem que gosta, né? Não que eu não seja qualquer um, eu não quero, mas não dá, é caro. As peças, o cara sabe que é Maverick, então já é muito mais caro. É complicado isso, mas... Quem gosta sabe e não vai deixar que isso impeça de realizar um sonho, né? Porque não é só você não está comprando só um carro, é o seu sonho que você está realizando. Entendi. Por curiosidade, né, você falou que sobre a crise do petróleo, que o veículo deixou de ser fabricado. Só por curiosidade, quantos litros faz, né, um Maverick aí, né? Essa pergunta ela não pode faltar. O Maverick tem 4 motores, né? Ele foi lançado primeiro com o motor 6 cilindros em linha e o V8. E depois, em 75, para também combater essa crise do petróleo, lançou um motor mais moderno, que até hoje é considerado moderno, e mais econômico. E então o motor 4 cilindros na época fazia na faixa de 10 km por litro. Os 6 cilindros, a Ford até promoveu um teste em 74, que as pessoas conseguiram fazer 10 km também, 11, por aí. Mas, na prática, o motorista do dia a dia fazia 5, 6, realmente. Agora o V8 não, o V8 é no máximo 5 km se você aliviar o pé, porque senão ele gasta mesmo. Mas é aí que tá, né? Se a gente só falar do consumo, não é justo. Porque, assim, não tem como o carro andar e proporcionar tudo que o Maverick proporciona gastando pouco. Então, o motor V8 é o mais famoso? É o que chama mais atenção? Mas ele tem esse contra de gastar muito, né? Hoje, a gente está numa crise, digamos assim, né? Que os preços dos combustíveis aumentaram. Mas o V8 ainda continua fazendo sucesso, é o preferido. O meu é 4 cilindros. E eu não vou ignorar o 4 cilindros também, né? Mesmo o 6 cilindros, que é mais antigo, mas todos eles têm o seu valor e o espaço na história. No começo da entrevista eu te apresentei como blogueiro, porque toda essa história está num blog, né, Juninho? Fala do seu blog agora. Então, é blogueiro, né? Eu comecei com o blog por um motivo bem... como é que eu posso dizer? Simples. O motivo é básico. Porque eu pesquisava, queria saber, eu gosto de saber tudo. Pra eu falar que eu gosto de uma coisa, eu tenho que saber. Sim. E eu não sabia mais o que era Maverick. Na internet, você pesquisando num site, você vai ver uma história. Você vai em outro site, tem outra história. Com alguém que escreveu, você não tem fonte. Então eu comecei a pesquisar em jornais e revistas da época. Hoje,
a gente tem que agradecer essas empresas que hoje em dia a gente tem na internet acervo de revistas e sites famosos, renomados, de confiança, né? Que disponibilizam pra gente para pesquisa. Então eu comecei a pesquisar e achei diferença no que eu via nos sites da internet. E eu sabia disso e ninguém mais sabia, ninguém mais, né, ia atrás disso. Então eu falei assim, eu não posso guardar isso só pra mim. Então eu nunca escrevi, nunca blog, esse negócio de Orkut, nada, nunca foi meu interesse. Mas o interesse de contar a história verdadeira do Maverick era tão grande em mim que dia 29 de abril de 2013, isso logo a gente está completando 2 anos, eu lancei no ar o mavericknahistoria.blogspot.com.br. Então a missão do blog, o que é? Deixar claro a história e acessível para todos que tiverem interesse conhecer mais o Maverick. Bom, vamos deixar mais uma vez então, né, o endereço eletrônico do blog então, do Juninho, você que gosta desse veículo, né, Juninho? Vamos então divulgar mais uma vez. Isso, é www.mavericknahistoria.blogspot.com.br. E mais alguma pessoa que estiver ouvindo essa entrevista e também tem o interesse de fazer contato com você, olha, eu também gosto, eu queria participar aí, do grupo, né, para a gente trocar algumas informações, tem algum outro meio de contato? Isso, no blog já tem o meu e-mail lá, pode comentar o blog também, temos a página no Facebook do blog, que é o mesmo nome, né? E é interessante, no blog tem uma parte de entrevistas, a gente entrevista o pessoal que tem Maverick, que quer contar a história, né? Então não é pra mim que eu fiz isso, não é pra fulano nem pra ciclano, é para o carro. Então tudo que vier pra somar na história do Maverick é bem-vindo. Bom, Juninho, a gente gostaria de agradecer, então, logicamente, é muita história para contar. É verdade. É muita história para contar a respeito desse incrível veículo e a gente queria agradecer a sua vinda aqui na rádio para conhecer um pouco dessa história, né, e divulgar também para as pessoas que quiserem fazer contato com você e também através do mavericknahistoria.blogspot.com.br para saber um pouquinho mais da história. Viu, Juninho? Obrigado e sucesso aí para frente. Obrigado, Osni, obrigado pela oportunidade aí que você me deu e que todos os amantes do antigo mobilista, né, ouçam, né, e tenham o interesse de preservar, não se o seu gosto não é só Maverick, mas preserve a história do carro antigo, porque realmente ela tem valor e merece esse lugar nos nossos corações.